No vídeo de hoje, aqui no Mundo Rural, nós vamos conhecer um pouco sobre os sistemas de agrofloresta, ou SAFs. A gente vai falar sobre diversos aspectos no que diz respeito a essa prática da agropecuária sustentável. Vamos lá? A agricultura familiar aqui no Brasil, ela desempenha um papel importantíssimo no que diz respeito à geração de emprego e renda para diversos brasileiros, além de exercer um papel fundamental no abastecimento de alimentos na mesa de diversos brasileiros. No entanto, a sua prática ainda requer de técnicas que não seja tão agressiva para a saúde do meio ambiente e, consequentemente, a vida terrestre. A agrofloresta, ou sistema agroflorestal, chamado de SAF, pode ser uma dessas técnicas que facilitem tanto o cultivo, tanto como a preservação da vida terrestre aqui em diversos ecossistemas. Esse modo de cultivo de diversas culturas pode exercer tanto uma influência positiva no que diz respeito à economia, tanto a vantagens ambientais. Uma das características da agrofloresta é a redução da dependência de produtos químicos, como agrotóxicos e fertilizantes químicos. Além disso, no sistema agroflorestal, diferentemente de uma monocultura, em uma mesma área é cultivado diversos tipos de planta, como frutíferas, silviculturas, ornamentais, medicinais e até mesmo plantas gramíneas. Para a implementação de uma agrofloresta requer planejamento. Então, no vídeo de hoje, eu vou conversar com 3 especialistas que vai nos indicar um pouco os caminhos para a implementação de uma agrofloresta, conhecendo aí, perpassando tanto pelo histórico como as técnicas e também as características da prática de agrofloresta em diferentes ecossistemas brasileiros. Vamos lá! Então, vamos conversar primeiro com o Guilherme, ele que entende muito sobre os sistemas de agrofloresta. Então, Guilherme, afinal, em que consiste a agrofloresta? Olá Emerson, olá a todos do canal Mundo Rural. Bem, de modo geral, a gente pode caracterizar os sistemas agroflorestais como sistemas que visam fazer uso de espécies florestais de diferentes estratos, pode ser arbóreas, arbustivas e até mesmo herbáceas, em consórcio com espécies cultivadas de diferentes interesses, né? Espécies agrícolas, tanto frutíferas ou espécies forrageiras. Nos últimos anos, ao redor do mundo e aqui também no Brasil, nós observamos uma popularização do sistema agroflorestal como um modo de cultivo. Mas esse modo de cultivo é tão recente assim? Os sistemas agroflorestais, eles vieram a surgir um pouco depois da segunda metade do século XX, no pós-Revolução Verde, que foi um período marcado pelo intenso uso de sementes modificadas, adubos químicos, fertilizantes e agrotóxicos, que acarretaram uma série de degradação ambiental, como contaminação dos solos e da água. Tudo isso, esse período de Revolução Verde, foi com o ideal de acabar com a fome, mas que tiveram sérios impactos negativos no setor ambiental. Mas é válido salientar que as práticas utilizadas nos sistemas agroflorestais já são realizadas há bastante tempo por povos tradicionais. Inclusive, na própria Amazônia brasileira, há comunidades que realizam esses sistemas, as práticas desses sistemas há bastante tempo. Integram espécies florestais com espécies domesticadas por eles mesmos. Agroflorestas são cultivadas no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, quem são os pioneiros dessa ideia e dessa prática? Bom, um dos grandes nomes dos sistemas agroflorestais no Brasil é o trabalho realizado pelo Ernest Gold, um senhor que saiu da Suíça e transformou uma área bastante degradada no estado da Bahia em uma referência em sistemas agroflorestais, que hoje é palco de diversos estudos, cursos e palestras. Todas as plantas criam em conjunto macro-organismo. Eu tento, quando planto alguma coisa, de criar agroecossistemas, seja plantações parecidas aos ecossistemas naturais. Primeira fase, placenta 1, placenta 2. Entre cada manivela, inhame. Esse rúcula vai crescer, é o meu mato. A minha capina é a colheita.
75, 70 graus assim para baixo. Faça um joelho, cria uma rizoma completamente nova e plantar elas no espaçamento definitivo. E sem irrigação, a gente não irriga. Não cabe a gente de fazer aporte de nutrientes. O sistema mesmo produz o seu adubo. Somos animais, na minha hipótese, declareiras. Como resultado da nossa atividade de produzir alimentos, nós podemos melhorar o solo. Solo ligento e protegido. Vamos tentar de nos reconciliar com o planeta e buscar nossa função, movido pelo prazer interno. E enquanto aos benefícios desses sistemas são inúmeros, que vão desde a diversificação e qualidade alimentar, preservação do solo e dos rios, como também até mesmo de reserva. Imagine que a determinada cultura acabe não atingindo a produtividade esperada, mas por fazer consórcio com espécie arbórea frutífera, por exemplo, você consiga ter uma alternativa alimentar e fazendo uso desses frutos que foram produzidos por uma espécie florestal. Agora nós vamos conversar com a Ellen, ela que domina diferentes técnicas de cultivo agroflorestal. Oi gente, eu me chamo Ellen, fui convidada para fazer parte dessa entrevista. Gostaria de agradecer ao convite e também dizer que é um prazer estar aqui para participar desse programa. Nos últimos anos, ao redor do mundo e aqui também no Brasil, nós observamos uma popularização do sistema agroflorestal como um modo de cultivo. Mas esse modo de cultivo é tão recente assim? Não, não é uma prática recente. Ela iniciou lá pelos anos 80 aqui no Brasil, por instituições, por órgãos como a Embrapa, que é a mais conhecida, e também pela CELAC, que é a Comissão Executiva de Lavouras de Cacau, e também pela INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. No sistema agroflorestal é comum de a gente ter diferentes técnicas de cultivo. Um deles é o plantio consorciado. Você poderia explicar para o pessoal de casa no que consiste essa técnica? Então, os sistemas agroflorestais estão relacionados ao uso e ocupação de terra. Nesse tipo de sistema, basicamente, vai ter a inserção de árvores naquele ambiente, naquele terreno que seria antes para o plantio só de culturas agrícolas, mas que vai haver essa inserção de árvores. E daí, daquele mesmo local, vai poder ser retirado alimento e também a madeira, que pode ser uma nova fonte de renda. Agroflorestas são cultivadas no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, quem são os pioneiros dessa ideia e dessa prática? No Brasil, um dos pioneiros foi o suíço Ernest Goff, que ele comprou uma fazenda de cacau abandonada na Bahia e deu início a essa prática, que dura até os dias de hoje, e nós podemos observar que existem diversos benefícios. O Brasil é um país continental que conta com diversos ecossistemas muito particulares. A prática agropecuária nesses ecossistemas é muito particular e precisa se adequar a diferentes ecossistemas. Que tal a gente conhecer como a agrofloresta está sendo implementada em diferentes biomas aqui do nosso país? Para isso, eu vou conversar agora com a Juliana, ela que entende um pouco sobre a agrofloresta em diferentes ecossistemas brasileiros. Vamos lá? Então, Juliana, eu queria saber se existe diferença na prática agroflorestal em diferentes ecossistemas aqui do nosso país. Olá, pessoal. Queria começar primeiramente agradecendo, pelo convite para participar do programa. Bom, sobre a primeira pergunta aí, se há diferença, na implementação de agroflorestas entre os diferentes biomas. Bom, vamos pensar da seguinte forma. Para implementar uma agrofloresta, a gente leva em conta alguns aspectos, Alguns aspectos devem ser pensados antes, como o solo, o clima, as espécies, e também agora levando em consideração que os diferentes biomas apresentam diferentes características, então sim, vai haver diferença, Porque imagine só, em um bioma X é determinado clima, determinado solo, são determinadas espécies, então em outro bioma é outro clima, de outro solo, de outras espécies, são características diferentes, então vou pensar seguindo aquelas características. E também a agrofloresta, ela tem diferentes sistemas,
E cada sistema pode ser mais indicado para um bioma, né? Não que por ser mais indicado para um bioma, ele não seja permitido de ser aplicado em outro. Pode sim ser aplicado, só que se aquele sistema que foi mais indicado em um bioma vai ser utilizado em um outro, eu devo agora modificar, né, moldar, pensando na característica daquele bioma. Então, como a gente pode ver, há sim diferença, né, na implementação da agroflorestas nos diferentes biomas. Interessante. Em relação à Caatinga e ao nosso Cerrado, é possível estabelecer e implementar uma agrofloresta nesses ecossistemas? Quais são os cuidados e os desafios que são encontrados para a implementação de uma agrofloresta nesses ecossistemas? Bom, né, partindo para a próxima pergunta aí, Cerrado, Caatinga e agrofloresta. É uma coisa possível, porém há algumas dificuldades, e essas dificuldades têm sido, de certa forma, um contribuidor para o insucesso do sistema agroflorestal nesses locais. Bom, o sistema agroflorestal em si, ele traz dificuldades, porém, quando vamos analisar o cenário de Cerrado e Caatinga, existem desafios próprios, desafios do contexto local, né? Como o acesso ao conhecimento. Quando eu falar acesso ao conhecimento, eu estou me referindo a conhecimento técnico, né? É preciso ter um planejamento, saber planejar, saber escolher a melhor técnica de manejo, e infelizmente ainda há uma escassez acerca disso, né? A mão de obra também é preciso uma mão de obra alta, né? Tem uma alta demanda de mão de obra, que ali naquela pequena área rural não tem a mão de obra necessária, né, para atender toda essa demanda. Além da questão de acesso aos insumos, né, acesso aos materiais necessários, que muitas vezes a questão econômica é um fator limitante para o acesso, né, para ter acesso a esses materiais. E por fim também posso citar características físicas, características do próprio local mesmo, do próprio ambiente, que também pode ser aí um fator limitante que dificulta um sucesso e o crescimento dos sistemas agroflorestais nesses locais. Muito bom. Mas em relação à Mata Atlântica, como está o cenário das agroflorestas nesse ecossistema lindíssimo? E bom, por fim, né, agrofloresta e Mata Atlântica. Quando a gente fala de sistema agroflorestal na Mata Atlântica, temos uma resposta muito positiva, né? Existe até um projeto, né, que é o SIAMA, que é Sistema Agroflorestal na Mata Atlântica, né? Esse projeto ele tem como objetivo tanto uma questão ambiental, né, de lidar com as mudanças climáticas, de recuperação, de restauração, de conservação, mas também de incentivo aos agricultores como uma forma de combate à pobreza, né, como para gerar renda e combater a insegurança alimentar. Então aí até está relacionada, né, com o cumprimento de ODS. Bom, é isso, né? Quero agradecer mais uma vez pelo convite e até mais. Muito bem, obrigado Juliana pelas suas considerações, e eu também gostaria de agradecer ao Guilherme e à Ellen que acrescentaram muitas informações úteis aqui para a divulgação desse sistema que é belíssimo e importantíssimo, que são as agroflorestas.